Seus donos amarraram ele no meio do nada, mas um menino de rua viu e mudou tudo. O pequeno cachorro branco puxava a corda desesperadamente, mas o nó estava bem apertado no poste velho de madeira. Seus latidos ecoavam pela estrada deserta enquanto o carro luxuoso desaparecia no horizonte, levando embora as únicas pessoas que ele conhecia como família. Pipoca, como era chamado, não entendia por que Dona Marta havia feito aquilo. Porque depois de 3 anos juntos, ela simplesmente o deixou ali, amarrado como se fosse lixo descartável. Rafael caminhava pela beirada da estrada, carregando um saco de latinhas que havia coletado durante toda a manhã. Aos 12 anos, já conhecia bem aquele trecho. Era o caminho mais curto entre o centro da pequena cidade de São João do Vale, no interior de Minas Gerais, e o ferro velho onde vendia seu material. O sol começava a esquentar e ele apressou, o passo querendo chegar antes do meio-dia. Foi então que ouviu os latidos. No começo achou que era sua imaginação. Às vezes o cansaço e a fome faziam isso. Mas os sons continuaram cada vez mais altos e desesperados. Rafael parou e olhou ao redor, tentando localizar a origem. Foi quando viu o pequeno vulto branco se debatendo perto de um poste. "Ei, calma aí, amigão", disse Rafael, largando o saco de latinhas e se aproximando devagar. O cachorro, um West Highland White Terrier de pelo bem cuidado, rosnou baixinho, mas seus olhos castanhos revelavam mais medo do que agressividade. "Não vou te machucar, tá?" Rafael examinou a situação. A corda estava muito apertada, e o cachorro já tinha marcas vermelhas no pescoço de tanto puxar. Havia uma tigela de água virada ao lado, completamente vazia, e nenhum sinal de comida. Quem quer que tivesse deixado o animal ali, claramente não pretendia voltar. "Que tipo de pessoa faz isso?", murmurou Rafael, tirando seu canivete surrado do bolso. Com cuidado começou a cortar a corda. O cachorro parou de se debater, observando cada movimento do menino com atenção. Quando finalmente a corda cedeu, Pipoca deu alguns passos hesitantes para trás. Rafael se sentou no chão, tentando parecer menos ameaçador. "Vem cá, não precisa ter medo, olha, eu também tô sozinho no mundo, a gente pode ser amigos." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando, o cachorro se aproximou cautelosamente, farejando a mão estendida do menino. Rafael nunca tinha tido um animal de estimação. Na verdade, mal tinha onde dormir direito. Vivia num barraco abandonado na periferia da cidade, sobrevivendo de pequenos trabalhos e da venda de recicláveis. Mas algo naquele cachorro abandonado tocou seu coração. Talvez fosse a identificação com o abandono, talvez fosse simplesmente compaixão. "Você tá com sede, né?" Rafael tirou sua garrafa de água da mochila velha. Era a única água que tinha para o resto do dia, mas despejou um pouco na palma da mão para o cachorro beber. Pipoca lambeu avidamente, seu rabo começando a balançar timidamente. Enquanto o cachorro bebia, Rafael notou a coleira de couro fino com uma plaquinha dourada. "Pipoca", leu em voz alta. "Então você tem nome. E pelo jeito, tinha dono rico também." A coleira parecia cara, assim como o pelo bem tratado do animal. Definitivamente não era um vira-lata de rua. Rafael olhou para seu saco de latinhas e depois para a Pipoca. O ferro velho fechava ao meio-dia e ele precisava daquele dinheiro para comer. Mas não podia simplesmente deixar o cachorro ali. "Vem, comigo", decidiu. "A gente dá um jeito." Pipoca seguiu o menino, ainda meio desconfiado, mas sem ter para onde ir. A caminhada até o ferro velho foi lenta. O cachorro não estava acostumado a andar tanto, e Rafael teve que parar várias vezes para ele descansar. No ferro velho, seu Joaquim, o dono, olhou desconfiado quando viu Rafael chegar com o cachorro. "Que é isso, menino? Virou colecionador de bicho agora?" "Achei ele amarrado num poste, seu Joaquim. Não podia deixar lá", explicou Rafael, entregando o saco de latinhas. O velho pesou o material e entregou algumas notas amassadas para Rafael. "Olha, não quero confusão aqui. Se esse cachorro for de alguém importante e vierem atrás..." "Ele foi abandonado", insistiu Rafael. "Quem abandona um cachorro na beira da estrada não vai querer ele de volta." Seu Joaquim balançou a cabeça,
mas havia um brilho de aprovação em seus olhos. Você é um bom menino, Rafael, mas cuidar de bicho dá trabalho e custa dinheiro. Tem certeza que quer essa responsabilidade? Rafael olhou para a Pipoca, que agora estava deitado a seus pés. Ofegante. A gente se vira, disse com determinação. Do outro lado da cidade, numa mansão imponente no bairro Nobre, Dona Marta Cavalcante olhava pela janela de sua sala de estar. Aos 72 anos, viúva há 5, vivia sozinha naquela casa enorme, acompanhada apenas por sua empregada, Conceição. A senhora fez mesmo isso? Conceição perguntou entrando na sala com uma bandeja de chá. Abandonou o Pipoca? Não me julgue, Conceição, Dona Marta respondeu sem se virar. Helena disse que o cachorro estava atrapalhando, que eu dava mais atenção para ele do que para ela. Helena era a filha única de Dona Marta, que morava em São Paulo e visitava a mãe uma vez por mês. Na última visita, tinha feito um verdadeiro escândalo por causa de Pipoca, dizendo que a mãe estava ficando senil tratando um cachorro como se fosse gente. Mas a senhora ama aquele cachorro, Conceição insistiu. Ele era sua companhia. Helena tem razão, eu estava me apegando demais, é melhor assim. Mas a voz de Dona Marta tremeu, traindo suas verdadeiras emoções. Conceição conhecia a patroa há 20 anos e sabia quando ela estava mentindo para si mesma. Dona Marta havia cedido à pressão da filha, mas já estava se arrependendo. E se a gente fosse procurar ele? Não deve ter ido longe. Não! Dona Marta se virou bruscamente. Está feito. Helena disse que se eu não me livrasse do cachorro, ela me internaria num asilo. Disse que eu não tenho mais condições de morar sozinha. A empregada arregalou os olhos. Ela não faria isso. Faria sim. Você não viu o jeito dela. Já até consultou advogados sobre interdição. Disse que por minha idade, qualquer juiz concordaria que preciso de cuidados especiais. Dona Marta se sentou pesadamente no sofá. Entre perder Pipoca ou perder minha casa e minha liberdade, tive que escolher. Conceição sentiu o coração apertar. Conhecia bem a ganância de Helena, sempre atrás do dinheiro da mãe, sempre reclamando dos gastos. Mas usar chantagem emocional, desse jeito era baixo demais. Enquanto isso, Rafael chegava em seu barraco com Pipoca. O lugar não era grande coisa. Algumas tábuas mal pregadas, telhado de zinco remendado, chão de terra batida. Mas era seu refúgio, o único lugar onde se sentia seguro. Não é um palácio, mas é nosso, disse para o cachorro, que farejava a cada canto curioso. Rafael dividiu seu último pedaço de pão com Pipoca, observando o animal comer com delicadeza, bem diferente dos vira-latas de rua que devoravam qualquer coisa em segundos. Você teve vida boa, né? Rafael acariciou a cabeça do cachorro. Eu também já tive. Quando minha mãe era viva, a gente morava numa casa de verdade. Tinha comida todo dia. Eu ia para a escola. A voz do menino falhou ao lembrar. Fazia 3 anos que sua mãe havia partido, vítima de uma doença que não puderam tratar por falta de dinheiro. Sem outros parentes, Rafael foi parar num abrigo, mas fugiu depois de sofrer maus tratos. Desde então, vivia nas ruas, sobrevivendo como podia. Pipoca se aninhou ao lado do menino, como se entendesse sua tristeza. Rafael abraçou o cachorro, sentindo um calor que há muito não experimentava. Agora somos nós dois, Pipoca. Vou cuidar de você, prometo. No dia seguinte, Rafael acordou com Pipoca lambendo seu rosto. Ei, calma, riu, algo que não fazia há tempos. Tá com fome, né? Vem, vamos ver o que a gente consegue. Eles saíram pelas ruas da pequena cidade. Rafael conhecia todos os lugares onde poderia conseguir comida. A padaria do seu Manuel às vezes dava os pães do dia anterior. O restaurante da Dona Rosa guardava as sobras. Mas com um cachorro fino como Pipoca ao seu lado, as pessoas olhavam diferente. Rafael, onde você arrumou esse cachorro? Perguntou Dona Rosa quando ele apareceu na porta dos fundos do restaurante. Achei abandonado na estrada, respondeu. Posso pegar as sobras de hoje? Dona Rosa olhou para Pipoca com atenção. Esse cachorro não é qualquer vira-lata. Olha o pelo, a raça. Isso é cachorro de gente rica. Gente rica que abandonou ele amarrado num poste. Rafael rebateu com amargura. A mulher suspirou e entrou no restaurante.
Voltou com um pote de comida e outro com arroz e frango. O arroz com frango é pro cachorro. Bicho fino desse não pode comer qualquer coisa. Rafael agradeceu emocionado. Era a primeira vez que Dona Rosa separava comida especial para ele. Enquanto caminhavam de volta, Pipoca ao seu lado, Rafael notou que as pessoas os olhavam com menos desprezo. Era como se o cachorro legitimasse sua presença de alguma forma. Na praça central, pararam para descansar. Rafael dividiu a comida com Pipoca, observando o movimento. Foi então que viu o cartaz colado no poste. Procura-se cachorro West Highland. Terrier, atende por Pipoca. Recompensa generosa, ligar para Helena Cavalcante. O coração de Rafael gelou. Então alguém estava procurando Pipoca. Mas por que abandoná-lo primeiro para depois procurar? Algo não estava certo. Ele olhou para o cachorro que comia tranquilamente ao seu lado. Em apenas um dia, já havia se apegado ao animal. A ideia de devolvê-lo doía. Ei, menino! Uma voz grossa o tirou de seus pensamentos. Um homem de terno se aproximava. Esse cachorro aí é o do cartaz? Rafael instintivamente puxou Pipoca para mais perto. Não sei de cartaz nenhum. O homem, que se apresentou como Dr. Henrique Cavalcante, marido de Helena, sorriu de forma nada amigável. Não minta para mim, moleque. Esse é o cachorro da minha sogra. Você roubou ele? Não roubei nada. Rafael se levantou indignado. Achei ele amarrado num poste na estrada, abandonado. Impossível, o homem rebateu. Minha sogra jamais faria isso. Você deve ter invadido a propriedade e roubado o animal. Vou chamar as autoridades. Pode chamar, Rafael gritou, atraindo a atenção das pessoas ao redor. Eu achei ele abandonado. Tinha até marca de corda no pescoço de tanto que tentou fugir. Dona Rosa, que estava passando pela praça, se aproximou. O que está acontecendo aqui? Esse menino roubou o cachorro da minha sogra, Dr. Henrique acusou. Rafael não é ladrão, Dona Rosa defendeu. Se ele disse que achou o cachorro abandonado, é porque achou. Outras pessoas começaram a se juntar. Algumas conheciam Rafael e sabiam que, apesar de viver nas ruas, era honesto. A situação estava ficando tensa quando uma voz idosa se fez ouvir. Henrique, o que você está fazendo aqui? Todos se viraram para ver Dona Marta, apoiada em sua bengala, Conceição ao seu lado. A idosa estava pálida, mas seus olhos brilhavam com determinação. Sogra, vim buscar seu cachorro. Esse menino o roubou, Dr. Henrique disse. Dona Marta olhou para Rafael e Pipoca. O cachorro, ao ver sua antiga dona, começou a abanar o rabo, mas não saiu do lado do menino. Ele não roubou nada, a idosa disse com voz firme. Eu abandonei Pipoca. Um murmúrio de surpresa correu pela pequena multidão. Dr. Henrique pareceu genuinamente chocado. A senhora fez o quê? Helena me obrigou, Dona Marta continuou, lágrimas começando a escorrer. Disse que se eu não me livrasse dele, me colocaria num asilo. Então eu o deixei na estrada. Ela olhou para Rafael. Você cuidou dele? Rafael assentiu, ainda processando a revelação. Sim, senhora. Dei água, comida, um lugar para dormir. Obrigada, Dona Marta sussurrou. Então, se virando para o genro, pode dizer para Helena que cumpriu o que ela mandou. Pipoca não mora mais comigo. Mas o cartaz, Dr. Henrique começou. Helena deve ter mudado de ideia. Talvez percebeu que foi cruel demais até para ela. Mas não importa. O menino achou Pipoca abandonado e cuidou dele. Legalmente e moralmente, o cachorro é dele agora. Dr. Henrique parecia perdido. Claramente não esperava essa reviravolta. Helena não vai gostar disso. Helena que venha falar comigo então. Dona Marta respondeu com uma coragem que há muito não demonstrava. Aliás, quero falar com ela sobre essas ameaças de asilo. Conceição aqui é testemunha de que estou em perfeitas condições mentais. A empregada assentiu vigorosamente. A senhora está ótima de saúde física e mental. Qualquer médico pode atestar isso. Dr. Henrique percebeu que tinha perdido. Sem mais palavras, se virou e foi embora, deixando o grupo em silêncio. Pipoca se aproximou de Dona Marta, farejando sua mão. A idosa se ajoelhou com dificuldade e abraçou o cachorro, soluçando. Me perdoa, meu amigo. Fui fraca.
Me perdoa. Rafael observava a cena com o coração apertado. Ele entendia o que era ser forçado a fazer escolhas impossíveis. Senhora, disse baixinho, a senhora quer ele de volta? Dona Marta levantou os olhos surpresa. Você faria isso? Depois de eu ter abandonado ele? A senhora não teve escolha. Rafael respondeu com maturidade além de seus anos. Eu sei o que é isso. Mas antes que Dona Marta pudesse responder, Pipoca fez algo inesperado. Depois de lamber o rosto da antiga dona, voltou para o lado de Rafael, sentando-se aos pés do menino. A mensagem era clara. Acho que ele já escolheu. Dona Marta disse com um sorriso triste. E tem razão. Você arriscou tudo para salvá-lo, enquanto eu... A senhora pode visitar ele, Rafael ofereceu. Quer dizer, se não se importar de ir lá onde eu moro. Não é muito bonito. Dona Rosa interveio. Onde você mora, Rafael? O menino baixou os olhos envergonhado. Num barraco abandonado perto do córrego. Dona Marta e Conceição trocaram olhares. Você vive sozinho? Quantos anos tem? 12, senhora. E sim, moro sozinho desde que minha mãe morreu. O coração de Dona Marta se apertou ainda mais. Ali estava um menino, praticamente uma criança, vivendo em condições precárias, e ainda assim tinha mostrado mais compaixão e coragem do que ela própria. Isso não está certo, murmurou. Então, mais alto. Rafael, você gostaria... Quer dizer, eu tenho uma casa grande, com um quintal onde Pipoca poderia brincar. A senhora está oferecendo emprego? Rafael perguntou esperançoso. Eu trabalho duro, posso cuidar do jardim, limpar... Não, Dona Marta interrompeu gentilmente. Estou oferecendo um lar, para você e Pipoca. O silêncio que se seguiu foi profundo. Rafael olhava para a idosa, como se não tivesse entendido. Direito. A senhora nem me conhece. Conheço o suficiente, Dona Marta respondeu. Sei que é corajoso, compassivo e honesto. Salvou meu melhor amigo quando eu falhei com ele. E está sozinho no mundo como eu. Mas sua filha, minha filha terá que aceitar, Dona Marta disse com firmeza renovada. É minha casa, minha vida. Conceição, você acha que conseguimos arrumar um dos quartos para Rafael? A empregada sorriu amplamente. Com certeza, patroa. Vai ser bom ter gente jovem na casa de novo. Rafael sentia as lágrimas queimando seus olhos. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Dona Rosa encorajou. Você merece isso, menino. Rafael olhou para a Pipoca, que abanava o rabo como se entendesse que coisas boas estavam acontecendo. E ele? Pipoca pode ficar também? Especialmente ele. Dona Marta riu, uma risada leve que há muito não soltava. Afinal, foi ele que nos uniu. Então, sim, Rafael disse, a voz embargada. Sim, muito obrigado. Dona Marta se aproximou e abraçou o menino, que finalmente deixou as lágrimas caírem. Pipoca latiu alegremente, pulando ao redor deles. As pessoas que ainda observavam a cena aplaudiram espontaneamente. Mas nem tudo seriam flores. Naquela mesma tarde, enquanto Rafael pegava seus poucos pertences no barraco, Helena Cavalcante chegava furiosa à casa da mãe. Que história é essa, mãe? Henrique me disse que a senhora adotou um menino de rua. Dona Marta, que estava no jardim com Conceição preparando o quarto para Rafael, encarou a filha com calma. É verdade, Rafael vai morar aqui. Enlouqueceu de vez, um pivete qualquer, provavelmente um drogado, ladrão. Cuidado com o que diz sobre meu filho, Dona Marta interrompeu com voz de aço. Helena congelou. Seu o quê? Você me ouviu. Vou adotar Rafael legalmente. Ele será meu filho, seu irmão. Isso é ridículo, a senhora não pode fazer isso. Vou procurar meus advogados, vou provar que a senhora não está bem mentalmente. Faça isso, Dona Marta desafiou. E eu conto para o juiz como você me chantageou. Me ameaçou de internação se não me livrasse do Pipoca. Conceição é testemunha. Aliás, gravamos sua ligação onde fez as ameaças. Era um blefe. Não havia gravação nenhuma. Mas Helena não sabia disso. Seu rosto perdeu cor. A senhora não faria isso. Experimentar para ver? Ou podemos fazer diferente? Você aceita Rafael como parte da família, trata ele com respeito e todos vivemos em paz. E a herança?
Helena não conseguiu evitar a pergunta. Dona Marta sorriu amargamente. Ah, então é isso. Sempre foi sobre dinheiro, não é? Bem, saiba que pretendo viver muitos anos ainda. E quando eu partir, meus bens serão divididos igualmente entre meus filhos. Todos eles. Helena saiu batendo a porta, mas Dona Marta sabia que voltaria. O dinheiro sempre falava mais alto para a filha. Conceição se aproximou. A senhora foi corajosa. Devia ter sido corajosa antes, Dona Marta suspirou. Mas melhor tarde do que nunca. Quando Rafael chegou com sua pequena mochila de pertences e Pipoca ao seu lado, a casa parecia diferente. Mais viva, mais alegre. O quarto preparado para ele era simples, mas aconchegante. Cama de verdade, guarda-roupa, escrivaninha para quando voltasse a estudar. É demais, Rafael disse emocionado. Eu não mereço tudo isso. Merece sim, Dona Marta afirmou, e merece muito mais. Amanhã vamos matricular você na escola. Conceição já foi buscar informações. Escola? Os olhos de Rafael brilharam. Faz tanto tempo, será que ainda sei ler direito? Vamos descobrir juntos. Dona Marta sorriu. E Pipoca pode ficar, no seu quarto se quiser. O jantar daquela noite foi especial. Conceição preparou um banquete, e pela primeira vez em anos, a grande mesa de jantar teve risadas e conversa animada. Rafael contava histórias de sua vida nas ruas, algumas tristes, outras engraçadas. Dona Marta compartilhava memórias de quando era jovem. Pipoca circulava entre eles recebendo petiscos de todos. Sabe, Dona Marta disse em certo momento, eu achava que minha vida tinha acabado quando meu marido morreu. Depois me apeguei demais ao Pipoca porque era minha única companhia verdadeira. Helena tinha razão em uma coisa. Eu estava tratando ele como gente porque me sentia sozinha. Não tem nada de errado em amar um animal, Rafael defendeu. Não, não tem. Mas agora percebo que o que faltava não era apenas companhia, era família de verdade, propósito. Ela segurou a mão de Rafael. Você me deu isso de volta. Conceição limpou uma lágrima discreta. Em 20 anos trabalhando naquela casa, nunca tinha visto Dona Marta tão feliz e em paz. Mas os desafios estavam apenas começando. No dia seguinte, quando foram matricular Rafael na escola, encontraram resistência. O diretor, seu Carlos, era um homem rígido que não via com bons olhos aceitar um menino de rua em sua instituição. Ele está muito atrasado nos estudos, argumentou. Além disso, não temos seus documentos escolares anteriores. Então, providencie o necessário para regularizar a situação, Dona Marta respondeu firmemente. Ou terei que conversar com a Secretaria de Educação sobre discriminação. O diretor engoliu em seco. Dona Marta Cavalcante era uma das pessoas mais influentes da cidade. Claro, vamos dar um jeito. Ele pode começar na terça-feira. Mas Rafael estava nervoso. E se os outros alunos não gostarem de mim? E se eu não conseguir acompanhar? Você consegue, Dona Marta assegurou. É inteligente, esforçado e não estará sozinho. Vamos contratar um professor particular para ajudar você a se atualizar. E assim começou uma nova rotina. Rafael acordava cedo, tomava café da manhã com Dona Marta, algo que a idosa fazia questão de manter como tradição familiar. Ia para a escola, onde inicialmente sofreu algum preconceito, mas aos poucos foi conquistando respeito com sua dedicação aos estudos e seu jeito humilde. À tarde, tinha aulas de reforço com o professor Miguel, um jovem educador que ficou impressionado com a rapidez com que Rafael aprendia. Ele tem uma mente brilhante, disse a Dona Marta. Só precisava de oportunidade. Pipoca esperava Rafael todos os dias no portão, e os dois brincavam no jardim antes do jantar. A casa, antes silenciosa e melancólica, agora vivia cheia de vida e movimento. Helena aparecia ocasionalmente, sempre com cara amarrada, mas sem fazer ameaças diretas. Dr. Henrique até tentou ser simpático com Rafael, claramente instruído pela esposa a não antagonizar a situação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 3 meses se passaram nessa nova rotina.
Rafael estava indo bem na escola. Já tinha feito alguns amigos. Dona Marta parecia ter rejuvenescido 10 anos. Saía mais, participava de eventos da comunidade, sempre com Rafael ao seu lado, apresentando-o orgulhosamente como seu filho. Foi numa dessas saídas que o passado voltou a bater à porta. Estavam na feira livre do sábado quando Rafael congelou, vendo um rosto familiar. Era Marcos, um dos funcionários do abrigo de onde havia fugido. Rafael, é você mesmo? O homem se aproximou. Menino, estávamos procurando você há anos. O pânico tomou conta de Rafael. E se quisessem levá-lo de volta? E se dissessem que Dona Marta não podia ficar com ele? Instintivamente se escondeu atrás da idosa. Posso ajudá-lo? Dona Marta perguntou, percebendo o medo do menino. Marcos explicou quem era, e o coração de Dona Marta gelou. Ela ainda não tinha oficializado a adoção. O processo estava em andamento, mas a burocracia era lenta. Ele está sob meus cuidados agora, disse firmemente. Senhora, entendo, mas ele fugiu de uma instituição oficial. Há procedimentos... Que procedimentos? Rafael finalmente falou, a voz tremendo. Vocês batiam na gente, deixavam sem comida. Por isso fugi. Algumas pessoas na feira começaram a prestar atenção na discussão. Marcos pareceu desconfortável. Isso são acusações graves, menino. São verdades. Rafael estava chorando agora. Pergunta pro Pedrinho, pro João, para qualquer um que ainda tá lá. Todo mundo sabe como vocês tratam a gente. Dona Rosa, que também estava na feira, se aproximou. Eu confirmo o que o menino diz. Outros garotos que fugiram desse abrigo contaram as mesmas histórias. Mais pessoas começaram a se manifestar. A cidade pequena tinha suas vantagens. Todos se conheciam e muitos tinham visto Rafael vivendo nas ruas, sempre honesto, apesar das dificuldades. Marcos percebeu que estava em desvantagem. Vou ter que reportar isso aos meus superiores. Faça isso, Dona Marta desafiou, e eu reportarei as acusações de maus tratos ao Ministério Público. Tenho excelentes advogados. O homem recuou. Talvez possamos resolver isso de outra forma. Se a senhora está em processo de adoção legal, estou. E Rafael está feliz, saudável e estudando. Muito melhor do que quando estava sob os cuidados de vocês. Marcos foi embora resmungando, mas o estrago estava feito. Rafael passou o resto do dia quieto, preocupado. E se viessem buscá-lo? E se não pudesse ficar com Dona Marta? Naquela noite, Dona Marta chamou seus advogados. Quero acelerar o processo de adoção. Façam o que for necessário. Mas as complicações não pararam por aí. Helena, ao saber do encontro na feira, viu uma oportunidade. Procurou Marcos discretamente e ofereceu ajuda, caso ele quisesse formalizar uma denúncia sobre a situação irregular de Rafael. Minha mãe está idosa, claramente não tem condições de cuidar de uma criança, argumentou. Seria melhor para todos se o menino voltasse para onde pertence. Marcos, motivado por uma generosa doação de Helena, concordou em fazer um relatório questionando a adequação de Dona Marta como guardiã. A bomba estourou uma semana depois, quando um oficial de justiça apareceu na casa com uma intimação. O abrigo estava questionando legalmente a guarda de Rafael e solicitando seu retorno imediato à instituição. Não! Rafael gritou ao entender o que estava acontecendo. Eu não volto, prefiro fugir de novo. Calma. Dona Marta tentou tranquilizá-lo, embora ela mesma estivesse em pânico. Ninguém vai levar você. Vamos lutar. Conceição, que tinha seus contatos na cidade, logo descobriu o envolvimento de Helena. Foi ela, patroa. Andou se encontrando com o tal Marcos. O porteiro do prédio dele viu. A traição da própria filha foi o golpe mais duro para Dona Marta. Mas também foi o que a fez tomar uma decisão drástica. Chamou Helena para uma conversa final. Você foi longe demais, disse quando a filha chegou. Usar um abrigo corrupto para tentar tirar Rafael de mim. Como pôde? Helena não demonstrou remorso. Estou protegendo você, mãe. E nosso patrimônio. Não, você está protegendo sua ganância. Pois bem, já que é assim... Dona Marta pegou um envelope da mesa. Aqui está uma cópia do meu Novo Testamento. Você continua como herdeira, mas com condições. Helena abriu o envelope e empalideceu. Ao ler,
O testamento estabelecia que ela só receberia sua parte da herança se Rafael também recebesse a dele. Se algo acontecesse a Rafael antes de completar 21 anos, ou se ele fosse afastado da família de qualquer forma, toda a herança iria para instituições de caridade. Isso é chantagem, Helena protestou. Não, é proteção para Rafael e para mim. Agora você tem interesse em mantê-lo seguro e feliz, não é? Helena saiu furiosa, mas Dona Marta sabia que havia ganhado. O interesse financeiro da filha agora trabalharia a favor de Rafael, não contra. A audiência sobre a guarda foi marcada para 2 semanas depois. O advogado de Dona Marta, Dr. Fernando, estava confiante. Temos testemunhas sobre os maus tratos. No abrigo, provas de que Rafael está bem cuidado frequentando escola com saúde em dia. Não vejo como podem negar a guarda. Mas Marcos e o abrigo tinham preparado suas próprias surpresas. No dia da audiência, apresentaram supostas testemunhas dizendo que Rafael era problemático, violento, que havia roubado antes de fugir. Mentira! Rafael gritou na sala do tribunal. Eles estão mentindo. O juiz, Dr. Antônio Ferreira, pediu ordem. Era um homem justo, conhecido por analisar cuidadosamente cada caso. Vamos ouvir todas as partes com calma. Foi então que algo inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu e 3 adolescentes entraram, acompanhados por uma assistente. Social. Meritíssimo, a assistente social disse. Estes jovens são ex-internos do abrigo em questão. Souberam da audiência e vieram por conta própria testemunhar. Os 3 rapazes, todos entre 15 e 17 anos, contaram histórias horríveis sobre o abrigo. Castigos físicos, privação de comida, trabalho forçado. Um deles, João, ainda tinha cicatrizes. Rafael teve coragem de fugir, João disse olhando para o amigo. Nós queríamos, mas tínhamos medo. Ele sempre defendia os menores quando queriam bater neles. As supostas testemunhas do abrigo começaram a se contradizer quando questionadas pelo advogado de Dona Marta. Ficou claro que haviam sido instruídas sobre o que dizer. O juiz também quis ouvir Rafael. Meu jovem, pode me dizer como tem sido viver com Dona Marta? Rafael, nervoso, mas determinado, falou do coração. É a primeira vez que tenho uma família de verdade, desde que minha mãe morreu. Dona Marta, me trata como filho, não como empregado ou caridade. Eu estudo, tenho amigos, tenho futuro agora. No abrigo só tinha medo e fome. E quanto a esse cão que mencionaram? Pipoca? Rafael sorriu pela primeira vez. Pipoca foi quem nos uniu. Se não fosse por ele, eu ainda estaria nas ruas e Dona Marta sozinha em casa. Às vezes acho que foi o destino. O juiz também questionou Dona Marta sobre sua idade e condições. A idosa respondeu com dignidade. Tenho 72 anos, meritíssimo, mas tenho saúde, recursos e, mais importante, amor para dar. Muitos avós criam netos nessa idade. Por que eu não poderia criar um filho? A audiência se estendeu por horas. No final, o juiz se retirou para deliberar. A espera foi angustiante. Rafael segurava a mão de Dona Marta com força. Pipoca tinha sido deixado em casa, mas parecia que sua presença pairava sobre eles. Quando o juiz voltou, seu rosto estava sério. Este é um caso complexo. De um lado, temos irregularidades procedimentais. O menor fugiu de uma instituição oficial e viveu nas ruas por anos. Por outro lado, as evidências de maus tratos nessa instituição são perturbadoras e serão investigadas separadamente. Rafael prendeu a respiração. Considerando o bem-estar do menor, seu evidente progresso sob os cuidados da senhora Cavalcante, o vínculo afetivo estabelecido e as condições adequadas oferecidas, concedo a guarda provisória a Dona Marta Cavalcante com reavaliação em 6 meses. A sala explodiu em comemorações. Rafael abraçou Dona Marta, ambos chorando. Os 3, rapazes que haviam testemunhado, sorriram aliviados. Ademais, o juiz continuou, determino investigação imediata no abrigo mencionado. As acusações são graves demais para serem ignoradas. Marcos saiu da sala cabisbaixo, sabendo que seus dias de impunidade estavam contados. Helena, que assistia do fundo da sala, saiu discretamente, derrotada, mas já calculando como tirar vantagem da nova situação.
De volta em casa, a celebração foi modesta, mas sincera. Conceição preparou o prato favorito de Rafael, Pipoca ganhou um osso especial e Dona Marta abriu uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais. A nossa família, brindou incluindo Conceição no gesto. Pequena, imperfeita, mas nossa. Os meses seguintes foram de adaptação e crescimento. Rafael se destacava na escola, especialmente em matemática e português. Ele tem potencial para entrar em qualquer universidade, disse professor Miguel, orgulhoso. Helena, surpreendentemente, começou a aparecer mais e com menos hostilidade. O interesse próprio a fazia ser mais cordial com Rafael, chegando até a lhe dar um presente de aniversário, um tablet para estudos. Rafael agradeceu polidamente, mas sabia que o gesto não era totalmente sincero. Ela está tentando, Dona Marta disse certa noite. Do jeito dela, mas está tentando. Por causa do testamento, Rafael respondeu com maturidade. Sim, mas quem... Sabe um dia não vira algo genuíno? Pessoas podem mudar, Rafael, você me ensinou isso. O garoto que sobrevivera nas ruas havia se tornado um excelente juiz de caráter, mas também aprendera sobre perdão e segundas chances. 1 ano depois do resgate de Pipoca, a vida havia se estabilizado numa rotina confortável. Rafael estava no topo da classe, tinha um grupo sólido de amigos e até participava do time de futebol da escola. Dona Marta participava ativamente da Associação de Pais, orgulhosa de cada conquista do filho. Foi então que o passado de Rafael voltou de forma inesperada. Uma mulher apareceu no portão da casa, magra, envelhecida precocemente, com olhos que Rafael reconheceria em qualquer lugar. Tia Marina? Ele sussurrou, não acreditando. Marina era irmã de sua mãe, que havia desaparecido logo após o funeral. Rafael sempre acreditou que ela o havia abandonado como todos os outros. Rafael, meu Deus, como você cresceu, ela disse, lágrimas escorrendo. Procurei você por todos os lugares. Dona Marta apareceu na porta protetora. Quem é a senhora? Rafael, ainda em choque, fez as apresentações. Marina explicou entre soluços que havia sido presa injustamente logo após a morte da irmã, acusada de um crime que não cometera. Passou 3 anos tentando provar sua inocência e quando finalmente foi libertada, Rafael havia desaparecido. Fui ao abrigo. Me disseram que você tinha fugido. Procurei nas ruas, nos hospitais. Pensei que tinha... Ela não conseguiu completar a frase. Rafael estava dividido. Parte dele sentia raiva pelo abandono, mesmo que involuntário. Outra parte lembrava do carinho da tia, das visitas quando sua mãe ainda era viva. Dona Marta, percebendo o conflito do filho, interveio com sabedoria. Por que não entra para conversarmos com calma? Na sala, Marina contou sua história completa. Falsamente acusada pelo ex-marido violento, sem recursos para defesa adequada, passou anos num presídio feminino até que uma revisão do caso provou sua inocência. Quando saí, minha vida estava destruída, mas nunca parei de procurar você. Rafael, é meu único parente vivo. Rafael olhou para Dona Marta buscando orientação. A idosa segurou sua mão. A decisão é sua, filho, mas saiba que seja qual for, continuará sendo meu filho. Eu tenho uma família agora, Rafael disse cuidadosamente para Marina. Dona Marta me acolheu, me deu tudo. Não posso simplesmente... Eu não vim para levar você. Marina interrompeu rapidamente. Só precisava saber que estava bem. Ver com meus próprios olhos. E pedir perdão por não ter estado lá quando precisou. Foi Conceição quem sugeriu a solução. A família pode crescer, não é? Não precisa ser uma coisa ou outra. E assim, aos poucos, Marina foi sendo integrada à vida deles. Visitava regularmente e participava de almoços de domingo, foi conhecendo a nova vida de Rafael. Dona Marta, com sua generosidade característica, até ajudou Marina a encontrar emprego e um lugar decente para morar. Você tem um coração grande demais, Rafael disse certa noite para Dona Marta. Aprendi com você, ela respondeu. Foi você que me ensinou que família não é só sobre sangue. É sobre escolha, sobre amor. Helena observava tudo com sentimentos mistos. A família crescendo significava potencialmente menos herança, mas também via como a mãe florescia com essa nova dinâmica.
Aos poucos, muito aos poucos, começou a questionar suas próprias prioridades. O ponto de virada para Helena veio durante o Natal. Ela chegou para o almoço tradicional esperando a reunião formal de sempre, mas encontrou a casa transformada. Rafael e seus amigos da escola decorando a árvore, Marina ajudando Conceição na cozinha, Dona Marta rindo enquanto Pipoca corria com um gorro de Papai Noel. "Mãe, o que é tudo isso?" perguntou deslocada. "É Natal, Helena, Natal de verdade, com família de verdade." Durante o almoço, Helena observou as interações. Rafael contando piadas, Marina compartilhando histórias da infância dele que nem ele lembrava. Dona Marta radiante como há anos não havia. Até Dr. Henrique pareceu relaxar, conversando sobre futebol com Rafael. Foi quando Rafael se levantou para fazer um brinde que algo mudou em Helena. "Quero agradecer a todos aqui. 1 ano e meio atrás eu não tinha nada além do Pipoca. Agora tenho mãe, tia, amigos, até uma irmã, mesmo que ela ainda não goste muito de mim." Todos riram, menos Helena, que sentiu algo apertar em seu peito. Rafael continuou. "Dona Marta me salvou, mas a verdade é que todos nós nos salvamos. Ela da solidão, eu do abandono, tia Marina da culpa, e talvez todos nós possamos nos salvar da ganância e do medo também." Ele olhou diretamente para Helena ao dizer isso, não com acusação, mas com esperança. Helena sentiu lágrimas que há anos não derramava. Levantou-se abruptamente e saiu para o jardim. Dona Marta foi atrás dela. "Filha, eu estraguei tudo, não foi?" Helena disse entre lágrimas. "Fui tão obcecada com dinheiro que esqueci o que realmente importa." "Ainda não é tarde." Dona Marta abraçou a filha. "Rafael me ensinou isso. Nunca é tarde para recomeçar." Helena voltou para a sala e pela primeira vez abraçou Rafael genuinamente. "Me desculpa", sussurrou. "Por tudo." "Já está desculpada", ele respondeu simplesmente. "Família é assim, né? A gente briga, mas no final se perdoa." A mudança em Helena não foi instantânea ou completa, mas foi um começo. Ela começou a visitar mais, a participar de verdade. Descobriu que Rafael era inteligente, engraçado, carinhoso. Começou a vê-lo como o irmão que nunca teve. 3 anos se passaram. Rafael, agora com 15 anos, era um dos melhores alunos da escola. Já sabia que queria ser veterinário, inspirado por Pipoca e pelo amor aos animais que desenvolvera. Marina havia reconstruído sua vida e era presença constante. Helena havia se divorciado de Henrique, percebendo que ele alimentava sua ganância, e agora trabalhava com a mãe em projetos sociais. Foi numa tarde comum que Dona Marta sentiu a primeira tontura. Disfarçou, não querendo preocupar ninguém, mas Conceição notou. "A senhora precisa ir ao médico." Bobagem, foi só o calor. Mas as tonturas continuaram, acompanhadas de esquecimentos pequenos. Rafael foi o primeiro a insistir seriamente. "Mãe, por favor, vamos fazer exames." Os resultados foram um balde. De água fria, início de Alzheimer. O médico foi honesto sobre o prognóstico. Era progressivo, não havia cura, apenas tratamentos para retardar. A notícia abalou a todos, mas foi Rafael quem tomou a frente. "Vamos aproveitar cada momento então, criar memórias enquanto ela ainda pode guardá-las." E assim fizeram. Viagens pequenas para lugares que Dona Marta sempre quis conhecer. Álbuns de fotos detalhados. Gravações em vídeo de histórias de família. Rafael documentava tudo obsessivamente. "Por que está fazendo isso?" Dona Marta perguntou num momento de lucidez. "Porque um dia a senhora pode esquecer", ele respondeu honestamente, "mas eu não vou. E vou poder lembrar a senhora de todos os momentos felizes que vivemos." Helena se aproximou ainda mais durante esse período. As 2 irmãs, porque era isso que haviam se tornado, cuidavam de Dona Marta juntas. Marina ajudava como podia. Conceição, fiel como sempre, adaptava a rotina da casa às novas necessidades. Mas era Pipoca quem parecia entender melhor a situação. O cachorro, agora mais velho e calmo, ficava constantemente ao lado de Dona Marta, como se soubesse que ela precisava de sua presença constante. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Numa tarde difícil, quando Dona Marta teve um episódio,
De confusão e não reconheceu Rafael por alguns minutos, ele saiu para o jardim para chorar sozinho. Helena o encontrou lá. Dói, não é? Ela disse, sentando ao seu lado. Muito. Ela me salvou e agora ela está desaparecendo aos poucos. Helena abraçou o irmão. Mas olha tudo que ela construiu, essa família, essas memórias. Isso não vai desaparecer nunca. Você mudou muito, Rafael observou. Você e ela me mudaram. Me mostraram o que realmente tem valor. Helena pausou. Sabe, costumava ter ciúmes de você, do amor instantâneo que ela sentiu. Agora entendo. Você devolveu a ela o propósito de viver. Os meses seguintes foram de adaptação constante. Bons dias e dias difíceis se alternavam. Dona Marta tinha momentos de lucidez perfeita, onde era a matriarca forte de sempre, e outros onde se perdia no tempo, chamando por seu falecido marido ou confundindo Rafael com outras pessoas. Foi num desses momentos difíceis que algo extraordinário aconteceu. Dona Marta estava agitada, procurando algo pela casa, claramente angustiada. O que a senhora está procurando? Conceição perguntou gentilmente. Meu cachorro! Onde está meu cachorro? Pipoca! Pipoca, que estava deitado ali perto, imediatamente se levantou e foi até ela. Dona Marta o abraçou aliviada. Achei que tinha te perdido de novo. Rafael, observando a cena, teve uma ideia. Nos dias seguintes, treinou Pipoca para responder a sinais específicos. Quando Dona Marta ficava agitada, Pipoca ia até ela. Quando ela esquecia onde estava, ele a guiava gentilmente de volta para lugares familiares. É incrível, comentou o médico numa consulta. O cão parece ter desenvolvido uma intuição sobre as necessidades dela. Eles sempre tiveram uma conexão especial, Rafael explicou. Agora é a vez dele cuidar dela. A deterioração continuou, mas mais lenta do que o esperado. Os médicos atribuíam isso ao ambiente amoroso, à estimulação constante, à presença da família. Dona Marta tinha dias ruins, mas também tinha momentos de alegria pura. Quando Rafael chegava da escola, quando Marina tocava violão, quando Helena trazia sobremesas favoritas. Num dia particularmente lúcido, Dona Marta chamou Rafael para uma conversa séria. Preciso te pedir uma coisa enquanto ainda consigo. Qualquer coisa, mãe. Quando eu não lembrar mais, continue me contando nossa história. Como nos encontramos, como você me salvou tanto quanto eu te salvei. Promete? Prometo, Rafael disse, lutando contra as lágrimas. E cuida do Pipoca, ele está velho também. Vocês dois sempre foram meu maior presente. As estações passavam. Rafael foi aceito em um programa especial para jovens talentosos que permitia cursar disciplinas universitárias ainda no ensino médio. Seu sonho de ser veterinário estava cada vez mais próximo. Helena havia assumido integralmente os negócios da família, mas agora os administrava pensando no futuro de todos, não apenas no próprio. Criou uma fundação em nome da mãe para ajudar crianças em situação de rua. Marina encontrou o amor na figura de Carlos, um viúvo que conheceu no grupo de apoio para pessoas que cuidam de familiares com Alzheimer. A família crescia mais uma vez. Foi numa manhã de primavera que Pipoca não acordou. O velho cachorro havia partido durante o sono peaceful depois de uma vida plena. Rafael o encontrou ainda enrolado em sua mantinha favorita, parecendo apenas dormir. O impacto foi devastador. Rafael chorou como não chorava há anos. Mas foi Dona Marta quem surpreendeu a todos. Num momento de clareza cristalina, ela consolou o filho. Ele esperou até ter certeza de que você estava bem, de que eu estava cuidada. Foi o último presente dele para nós. Partir em paz, sem sofrimento. O enterro de Pipoca no jardim foi simples, mas emocionante. Toda a família estava presente, até alguns amigos de Rafael da escola. Plantaram uma árvore sobre o local. Uma cerejeira que floresceria toda a primavera. Ele nos uniu, Rafael disse em seu pequeno discurso. Se não fosse por Pipoca, eu ainda estaria nas ruas. Mamãe estaria sozinha, não teríamos essa família. Ele pode ter sido pequeno, mas seu impacto foi gigante. Dona Marta, mesmo em sua confusão mental crescente, parecia entender. Ela tocou a terra recém-mexida e sorriu. Bom menino sempre foi um bom menino. A vida continuou como sempre continua. Rafael se formou no ensino médio com honras.
sendo aceito na melhor universidade veterinária do estado. No dia de sua formatura, Dona Marta teve um momento raro de lucidez completa. "Meu filho vai ser doutor", disse orgulhosa, lágrimas escorrendo. "Meu menino que salvei e que me salvou." A festa de formatura foi na casa, no jardim onde a cerejeira de Pipoca já dava flores. Amigos de escola, professores, toda a família expandida estava presente. Marina tocou violão. Helena fez um discurso emocionado sobre o irmão que aprendeu a amar. Conceição, agora parte oficial da família também, chorou orgulhosa. Durante a festa, Rafael notou Dona Marta sentada sozinha, olhando para a árvore de Pipoca. Aproximou-se e sentou ao seu lado. "No que está pensando, mãe?" Ela o olhou e, por um momento, seus olhos estavam completamente claros. "Estou lembrando do dia que conheci vocês dois, você e Pipoca, o dia que minha vida realmente começou." "A minha também." Rafael segurou sua mão. "A minha também." 2 anos depois, Rafael estava no 3º ano de veterinária quando recebeu a ligação. Dona Marta havia tido uma queda. Estava no hospital, estável, mas fragilizada. A família se reuniu ao redor dela. Ela estava confusa, chamando por pessoas que não estavam mais lá, misturando passado e presente. Mas quando Rafael segurou sua mão, algo mudou. Ela o olhou e por um breve momento o reconheceu completamente. "Meu menino", sussurrou. "Cuida da nossa família." "Sempre, mãe. Sempre." Dona Marta viveu mais 6 meses. Meses difíceis onde a lucidez era rara, mas o amor era constante. Rafael adiou um semestre da faculdade para ficar com ela. Helena reduziu as viagens de negócios. Marina praticamente se mudou para a casa. Conceição era incansável. Foi numa tarde tranquila, com toda a família reunida no quarto, que Dona Marta partiu. Peaceful, cercada de amor, do jeito que merecia. Rafael segurava uma mão, Helena a outra. Sua última palavra, clara como cristal, foi Pipoca. O funeral foi uma celebração de vida. Centenas de pessoas compareceram, muitas que Rafael nem conhecia, todas com histórias sobre como Dona Marta as havia ajudado ao longo dos anos. Ex-alunos, de quando ela dava aulas de piano, famílias que receberam ajuda através de suas doações discretas, funcionários antigos que ela tratava como família. Ela sempre foi assim, uma senhora idosa disse a Rafael. Sempre ajudando, sempre se importando. Você apenas deu a ela um propósito renovado nos últimos anos. Helena, agora oficialmente tutora de Rafael até sua maioridade, abraçou o irmão. Ela deixou instruções específicas sobre a casa. Quer que continue sendo nosso lar de toda a família. É o que ela gostaria, Rafael concordou. Uma casa cheia de vida. A leitura do testamento trouxe surpresas. Além da divisão esperada, Dona Marta havia deixado fundos específicos para a criação de um abrigo modelo para crianças em situação de rua, com Rafael e Helena como administradores. O abrigo levaria o nome Casa Pipoca. Ela pensou em tudo, Marina comentou emocionada. Ela sempre soube que o legado mais importante não é dinheiro, Helena refletiu. É o impacto nas vidas das pessoas. 6 meses depois, Rafael estava de volta à faculdade, agora morando no campus durante a semana, mas voltando para casa nos fins de semana. A casa continuava viva. Helena havia se mudado definitivamente. Marina visitava constantemente. Conceição continuava cuidando de tudo, com amor. Foi durante um estágio numa clínica veterinária que Rafael conheceu Luna, uma cadela vira-lata que havia sido resgatada de maus tratos. Pequena, assustada, desconfiada, ela lembrava Pipoca no dia do resgate. "Posso levá-la para casa?" perguntou ao veterinário supervisor. "Prometo cuidar bem dela." Em casa, Luna explorou cautelosamente cada canto, como Pipoca havia feito anos antes. Quando chegou ao jardim e se deitou exatamente embaixo da cerejeira, Rafael sentiu arrepios. "É como se ela soubesse", comentou com Helena. "Talvez saiba. Animais sentem essas coisas." Luna se adaptou rapidamente, trazendo nova vida à casa. Era como se um ciclo tivesse se completado e outro começasse. Rafael, agora com 20 anos, às vésperas de se formar, refletia sobre a jornada. "Sabe,
disse para Helena numa noite enquanto preparavam o jantar juntos. Às vezes penso no que teria acontecido se não tivesse encontrado Pipoca naquele dia. Prefiro não pensar, Helena respondeu. Não teríamos essa família. Mamãe teria morrido sozinha e amargurada. Eu continuaria sendo uma pessoa horrível. Você nunca foi horrível, só estava perdida. Como todos nós estávamos até Pipoca nos encontrar. A formatura de Rafael foi outro marco. Doutor em veterinária, como Dona Marta havia sonhado. Durante a cerimônia, ele olhou para a cadeira vazia que simbolicamente haviam reservado para ela e sorriu. Podia quase ouvir sua voz. Meu menino doutor. Sua primeira ação como veterinário formado foi abrir uma clínica com preços populares no bairro onde havia vivido nas ruas. Dr. Rafael, Clínica Veterinária Pipoca, dizia a placa. Muitos de seus primeiros clientes eram pessoas em situação de rua com seus animais. Ele nunca cobrava deles. Você está jogando dinheiro fora, um colega comentou. Estou investindo em karma, Rafael respondeu. Alguém fez isso por mim uma vez. A Casa Pipoca, o abrigo que haviam criado, já cuidava de 50 crianças. Rafael e Helena se revezavam na administração, garantindo que fosse tudo que o antigo abrigo não era. Amoroso, respeitoso, focado em dar oportunidades reais. João, um dos meninos que havia testemunhado em seu favor anos atrás, agora trabalhava lá como educador. Você me inspirou, disse a Rafael. Mostrou que é possível sair das ruas e construir algo significativo. Marina havia se casado com Carlos e adotado 2 meninas do abrigo. A família continuava crescendo. Conceição, agora idosa, mas ainda ativa, era a avó não oficial de todas as crianças. Numa tarde especial, 5 anos após a partida de Dona Marta, a família se reuniu para inaugurar uma estátua no jardim da casa. Um menino, um cachorro e uma senhora idosa, abraçados. A placa dizia simplesmente: o amor não conhece origem, idade ou espécie. Família é quem escolhemos amar. Helena fez o discurso de inauguração. Nossa mãe sempre disse que Pipoca havia salvado todos nós, mas a verdade é que nos salvamos uns aos outros, do abandono, da solidão, da ganância, do medo. Essa estátua representa não apenas nossa história, mas a esperança de que outras famílias improváveis possam se formar. Rafael, agora um veterinário respeitado e administrador de sucesso, olhou ao redor. Helena, a irmã que aprendeu a amar. Marina, a tia que o destino devolveu. Conceição, a guardiã fiel de todos. As crianças do abrigo brincando no jardim. Luna dormindo sob a cerejeira de Pipoca. Acho que ela ficaria orgulhosa, disse baixinho. Ela está, Helena respondeu com certeza. Onde quer que esteja, está orgulhosa. Naquela noite, Rafael sonhou com Dona Marta e Pipoca, jovens e saudáveis, brincando num campo infinito. No sonho, ela se virou para ele e disse: Obrigada por me salvar, meu filho. Nós nos salvamos, ele respondeu no sonho. Sim, ela sorriu. Nós nos salvamos. Rafael acordou com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de gratidão. Levantou-se e preparou o café, mantendo a tradição de Dona Marta, e esperou a família acordar. Luna se espreguiçou a seus pés. A cerejeira florescia pela janela e a vida continuava. Numa manhã comum, enquanto atendia na clínica, uma senhora entrou carregando um filhote de West Highland White Terrier. Doutor, encontrei ele, abandonado. Pode cuidar dele? Rafael pegou o filhote, a memória de outro cachorro branco inundando sua mente. Claro que posso. Mas a senhora não gostaria de ficar com ele? A mulher que se apresentou como Estela hesitou. Eu acabei de perder meu marido. Minha filha diz que sou velha demais para ter cachorro, que vou acabar caindo. Rafael reconheceu a história. O ciclo se repetindo. Sabe, conheci uma senhora uma vez que pensava assim, até que um cachorro mudou sua vida completamente. Que tal a senhora levar ele para casa por uns dias e experimentar? Se não der certo, eu encontro outro lar. Estela saiu com o filhote, esperança renovada nos olhos. Rafael sabia que ela não o devolveria. Alguns laços são fortes demais para serem quebrados. Fazendo matchmaking de novo? Sua assistente Laura brincou.
apenas permitindo que o destino siga seu curso. Rafael respondeu, sorrindo. Naquela tarde recebeu uma ligação. Era Estela, emocionada. Doutor, ele já escolheu um nome, quer saber qual? Qual? Bolinha. Porque ele não para de correr em círculos. Ela riu, um som que claramente não produzia há tempos. Minha filha ficou furiosa, mas sabe de uma coisa? Não me importo. Esse cachorrinho me fez sentir viva de novo. Rafael desligou o telefone com o coração aquecido. O ciclo continuava. Quantas vidas seriam transformadas por encontros improváveis entre humanos e animais? Quantas famílias se formariam a partir do amor incondicional de um cachorro? Ao fechar a clínica naquela noite, passou pela Casa Pipoca. As crianças estavam no jardim, brincando com os cães que faziam parte do programa de terapia animal que haviam implementado. Cada criança tinha um cão designado, criando laços que ajudavam na cura emocional. Dr. Rafael, gritaram as crianças ao vê-lo. Ele era presença constante, não apenas como administrador, mas como alguém que entendia suas histórias. Como estão meus pacientes de 4 patas? Brincou, examinando os cães rapidamente. Pedro, um menino de 10 anos recém-chegado, se aproximou timidamente. Doutor, é verdade que o senhor também morou na rua? É verdade, sim. E agora o senhor é doutor importante? Sou veterinário. Mas sabe o que é mais importante? Sou feliz. Tenho família, amigos, propósito. E você também terá tudo isso. O menino sorriu esperançoso. Outro ciclo começando. Em casa, a reunião semanal da família estava animada. Helena havia fechado um grande negócio que permitiria expandir a Casa Pipoca para outras cidades. Marina anunciou que estava grávida novamente. Conceição, agora com 85 anos, ainda preparava os melhores bolos da região. Sabe o que mamãe diria se estivesse aqui? Helena perguntou durante o jantar. Que somos barulhentos demais, Rafael brincou. Que a mesa está muito cheia, Marina acrescentou rindo. Não, Conceição interveio com sabedoria. Ela diria que está perfeita, cheia de vida, de amor, de família. E era verdade. A mesa que um dia sentava apenas Dona Marta e Conceição, agora mal comportava todos. Crianças do abrigo eram convidadas regularmente. Amigos de Rafael e Helena, a família de Marina, vizinhos, a casa vivia perpetuamente cheia. Para mamãe e Pipoca, Rafael ergueu um brinde, que nos ensinaram que família não tem tamanho certo, formato certo ou origem certa. Família é amor em ação. Para mamãe e Pipoca, todos repetiram. Luna latiu do jardim, como se concordasse. A cerejeira balançava suavemente com a brisa noturna. E numa foto na parede, Dona Marta sorria eternamente. Pipoca em seu colo, testemunhas silenciosas da família improvável e maravilhosa que haviam criado. 10 anos se passaram. Rafael, agora com 35 anos, havia se tornado referência em medicina veterinária comunitária. Sua clínica havia se expandido, mas mantinha o princípio de atender quem não podia pagar. Casou-se com Beatriz, uma pediatra, que conheceu num evento beneficente e tinham 2 filhos, Marta, de 5 anos, e João Pedro, de 3. Papai, conta de novo a história do Pipoca? Marta pedia toda noite, que Rafael contava. Sobre o cachorro branco abandonado, o menino de rua corajoso, a senhora solitária. Sobre como o amor pode nascer nos lugares mais inesperados. É uma história verdadeira? João Pedro sempre perguntava. A mais verdadeira de todas, Rafael respondia beijando as crianças. Helena havia se tornado uma empresária social respeitada. A Casa Pipoca agora era uma rede nacional, tendo ajudado milhares de crianças. Muitos dos graduados voltavam como voluntários ou funcionários, criando um ciclo virtuoso de ajuda. Marina, com seus 4 filhos adotivos, havia escrito um livro sobre adoção tardia que se tornou referência. Conceição, aos 95 anos, ainda insistia em fazer o bolo de aniversário de cada criança da Casa Pipoca pessoalmente. Foi numa reunião de fim de ano que Helena fez o anúncio. Conseguimos a aprovação. Vamos abrir a primeira universidade popular Marta Cavalcante, ensino superior gratuito para jovens de baixa renda. A emoção tomou conta de todos. O sonho de Dona Marta de democratizar a educação seria realizado.
Ela estaria tão orgulhosa, Rafael disse, a voz embargada. Está, Conceição corrigiu suavemente. Onde quer que esteja, está orgulhosa de vocês. No jardim, a cerejeira de pipoca havia crescido majestosa. Sob sua sombra, as crianças brincavam com os novos filhotes nascidos de Luna. O ciclo da vida continuava, entrelaçando histórias, criando conexões, provando diariamente que o amor não conhece barreiras. Rafael muitas vezes se sentava sob a árvore relembrando. O menino assustado que cortou uma corda para libertar um cachorro não poderia imaginar onde aquele ato de compaixão o levaria. Não poderia sonhar com a família que ganharia, as vidas que tocaria, o legado que construiria. Obrigado, amigão, sussurrava para a árvore, por me encontrar, por nos encontrar. E em algum lugar além do véu do tempo e do espaço, um pequeno cachorro branco abanava o rabo eternamente, ao lado de uma senhora sorridente, ambos observando com alegria infinita a família que seu amor havia criado. Fim da história. Querida ouvinte, você acredita no poder transformador do amor entre humanos e animais? Compartilhe nos comentários se você também tem uma história de resgate que mudou vidas. Deixe seu like e inscreva-se para mais histórias que aquecem o coração.